Olá, nossos telespectadores e ouvintes da Rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta aqui de hoje, e eu vou conversar com o fundador e diretor da Vendrame Consultores, o Antônio Carlos Vendrame. Tudo bem, Antônio Carlos? Tudo bem, Sérgio? Graças a Deus, né? Tudo bem, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Vivendo a gente já se essa acostumou condição com que a a gente está situação, vivendo, né? de pandemia, né, meu amigo? E a Sim. coisa não para, não acaba, está complicado, né? Está aí tentando, né, descobrir essa vacina para esse vírus, mas a gente acredita que ainda vai viver ainda um bom tempo até sair essa vacina, né, nessa situação. E é exatamente isso que eu quero falar com você, inclusive, né, na questão da volta aí ao trabalho, né, presencial, quer dizer, essa coisa toda. A gente está vivendo esse momento de home office, né? Trabalhando por internet, fazendo lives, enfim. São situações que não tem outro jeito, pelo menos por enquanto. Mas acredito também que a gente não vai voltar, depois que terminar essa pandemia, né, Vendrame, do jeito que era antes, né? Isso, com Jamais, certeza, jamais. vai ser mudado, né, daqui para frente, né, situações aí de empresas que trabalham já com isso, tudo bem, mas as que não trabalham diretamente com esse setor, né, de publicidade, de vídeo, né, essas até que estão, né, mais acomodadas em relação a isso. Mas tem empresas que estão tentando se adaptar, né, ou se adaptando praticamente a essa situação que a gente está vivendo, né, durante essa pandemia. Eu queria saber de você, primeiro, sobre isso, né, da tua opinião em relação a essa situação e também, né, da questão da volta, né, ao trabalho normal, né, ao presencial. Como é que ficaria? Qual é a sua opinião diante dessa situação que a gente vive hoje? Bom, conforme você disse, né, a gente nunca mais vamos ser os mesmos. Essa pandemia, ela representa um divisor de águas nas nossas vidas, né? Quem imagina, se me falassem, por exemplo, com meus 56 anos, se me falasse há 6 meses o que a gente iria estar passando, eu ia falar para você, você assistiu o filme Contágio, né? Ontem à noite, ficou Nossa. traumatizado e está contando essa historinha para mim, porque o filme é igualzinho que nós estamos passando. Então, assim, ninguém imaginaria nos reflexos, em tudo o que aconteceu nesse começo de ano. Então, assim, algo que a gente que tem uma maioridade, né, nunca imaginava que isso ia acontecer e nos pegou realmente de calça curta, a gente não tinha experiência para isso, foi algo assim inusitado. Bom, estamos num estágio agora em que a gente já passou, né? Eu acredito que a gente está descendo a curva, está na curva descendente, e agora a gente começa a retornar ao trabalho, né? E as ideias também modificaram, porque aqueles que falavam sempre assim, eu amo trabalhar em casa, eu adoro trabalhar em casa, é tudo muito bacana, tudo muito bom, também está enjoado de ficar em casa, não aguenta mais ficar em casa, né? A vida profissional nos traz alguns dissabores, né, dentro do trabalho, mas também tem os seus glamoures ali que a gente não está experimentando em casa. Então, assim, também houve também uma adaptação no home office, por exemplo. E agora a gente, em tese, começa a voltar para as empresas, né? E é o momento em que a gente tem que se estruturar muito bem. Para quê? Primeiro, para não ter com que ocorra esse contágio dentro da organização. Porque enquanto o funcionário está em casa, legal, se tiver o contágio, né, até a responsabilidade é minha como empresário. Mas a partir do momento em que ele está dentro da minha empresa, a situação é diferente. E aí eu passo a ser responsável por tudo que acontece dentro da minha empresa. Então você imagina, eu estou lá com 100, 200, com 1.000 empregados. Aí vem um funcionário, né, que está contagiado, que está em início de transmissão aí do vírus e fica lá naquele ambiente e acaba transmitindo para outros funcionários ou acaba transmitindo de uma forma generalizada. Muita gente pega. O que eu tenho que fazer imediatamente? Parar minhas atividades durante 14 dias. Então, eu que já vinha lá de trás há alguns meses enfrentando problemas de redução de trabalho, paralisação, agora que eu estou retornando, que eu estou pegando o tranco,
eu ainda tenho um problema a mais e volta tudo à quarentena. Então, você imagina o quão isso é complicado. Além do que essa quarentena tem sido aí, né, adiada, né, várias vezes, eu não sei quantas vezes já foi adiada a quarentena, né, devido a essa pandemia. Agora, o que você falou realmente tem sentido. Como é que está, então, nesse momento, já que você estava falando, né, da tua empresa, da consultoria, como é que você está, a tua empresa está em andamento, como é que ela está trabalhando nessa situação? Tem muitos funcionários ainda também em casa, trabalhando através de home office? Então, o pessoal que tem atividades de execução, de elaboração de documentos, ainda estão em casa realmente e, assim, não vão mais voltar, não tem necessidade mais deles voltarem. A parte de treinamento também não tem mais por que voltar, porque hoje a gente faz tudo à distância. Então, só o pessoal operacional que realmente está na minha empresa. A minha empresa... Não, esse não voltar, só para a gente entender, Vendrame, esse não voltar não quer dizer que você está dispensando. Não é isso. Né? Não. É trabalhar em home office. Você diz não voltar para a empresa, vai continuar trabalhando na empresa, mas home office. Em casa, home office. Não estou falando isso só para o telespectador não achar que, olha, você está falando assim, olha, esse pessoal não volta mais, entendeu? Só para sim. Não é nem demissão. Aliás, nós estamos aumentando o quadro de funcionários. Nós estamos admitindo progressivamente. Alguns ramos de negócio eles estão crescendo no meio da pandemia, né? Veja a indústria alimentícia, veja a indústria farmacêutica, então eles estão realmente expandindo, e nós como consultoria também estamos expandindo, seja porque alguns dos nossos concorrentes também sucumbiram nesse meio de caminho, seja porque os negócios também aumentaram, então a gente está experimentando um aumento de quadro e um aumento assim expressivo que hoje, se eu chamar todo mundo aqui na minha empresa, eu não tenho espaço mais, né? E eu tenho que respeitar um distanciamento mínimo, né? Exatamente. Assento sim, assento não, assento sim, assento não. Então, eu não posso mais colocar o contingente que eu colocava. Eu, como empresa de consultoria, tenho que seguir isso aí, obviamente. Então, eu reduzi pelo menos em 50% o meu quadro. Tive que fazer isso forçosamente. E esse pessoal está todo em casa, né, fazendo home office, são, como eu disse, pessoas da área de elaboração de documentos que não precisam necessariamente estar aqui. Né, porque nós temos aí 4 pilares do nosso negócio. É engenharia, saúde ocupacional, é treinamento e é assistência técnica e perícia. O pessoal de perícia fica na rua atendendo os clientes. O pessoal de treinamento fica em casa controlando os treinamentos pelo próprio sistema, aí como a gente está fazendo agora. O pessoal de engenharia vai para campo, né? E tem o pessoal que faz laudo que está também em casa. E, finalmente, o pessoal de saúde ocupacional, esse sim, como é operacional, fica tudo aqui nas nossas sedes para atender clientes, fazer exames médicos, fazer os testes de Covid, aplicar vacina e tudo mais. Então, esse pessoal, eles estão presencialmente aqui. E até porque, né, Vendrame, grande parte do trabalho, principalmente na tua área, né, de consultoria, como você citou outras áreas aí também, que não há necessidade, né, de ter a parte presencial, né? Aliás, sim. Muitas das empresas, né, não precisam realmente da parte presencial. Continuava-se, né, até por um fato de você ir para o teu trabalho e trabalhar, né, na empresa. Claro, ninguém queria, né, volto a dizer sempre, eu digo sempre isso aqui, Vendrame, ninguém queria uma coisa dessa, ninguém queria uma pandemia e nem está vivendo, né, da maneira que a gente está vivendo por causa desse vírus, né? Ninguém queria isso, isso é fato, né? De jeito nenhum. Mas se a gente for ver por outro lado, né, dessa pandemia, né, vamos dizer, pô, é ruim, é horrível a gente estar nessa situação com uma pandemia dessa, né? Mas se vendo por outro lado, né, ela, de uma maneira ou de outra, até está, né, ajudando a conseguir minimizar, né, situações profissionais. Né? Sim. É horrível a gente falar isso, eu sei que é ruim, mas por esse outro lado, se você for ver o outro lado da moeda, né, está ajudando a minimizar
muita coisa profissionalmente, entendeu? Que não haveria necessidade do presencial, né? Sim, veja, Sérgio, a mudança de hábito que nós tivemos, né? Eu não estou nem falando por mim, mas pega o seu cartão de crédito hoje e vá lá ticar as suas contas. Aposto que você tem supermercado, gasolina e farmácia. Né? Acabou toda a luxúria, acabou todos os penduricalhos, acabou esse negócio de almoçar fora, de jantar fora, porque não tem restaurante aberto, agora voltaram a abrir, tudo bem, mas há poucos dias atrás não. Então, quer dizer, as nossas dívidas, as nossas contas reduziram assim drasticamente. Né? Aquele cara que gastava 1h30 para ir, 1h30 para voltar do trabalho, não gasta mais isso. Né? A empresa que pagava vale transporte não paga mais. Né? Algumas deixaram até de pagar o vale-refeição. Né? Isso depende muito de acordo sindical, mas a empresa teve uma redução. As grandes empresas que tinham escritórios, né, alugados aí a peso de ouro, lá na Berrini, lá na Paulista, estão devolvendo os prédios. Na Berrini, por exemplo, está aparecendo um cemitério lá de prédios para alugar, porque aqueles grandes andares ali, que todo mundo trabalhava junto e tal, acabou. Está todo mundo trabalhando em casa, a empresa percebeu que com isso ela economizaria não só em encargos desse trabalhador, mas no aluguel, mas em toda a estrutura que ela tem que manter, mas em um monte de outras coisas que acontecem aí. Então, imagina, é uma mudança de hábito também para a empresa que trouxe rendimentos. E ela percebeu que o trabalho em casa ele é pelo menos 30% mais produtivo do que o trabalho no escritório. O trabalho no escritório, o cara o tempo todo ele é atrapalhado, ligam para ele, é o colega conversando, sabe? E quando você está à distância, não, o cara te passa o WhatsApp, você responde, acabou, resolveu. Mas o problema também, né, Antônio, é que toda moeda tem os dois lados, né? Isso aí é fato. Você citou agora a questão de imobiliária, vamos dizer assim, né? De empresas que alugam, né, imóveis, mas por outro lado também isso prejudica o setor imobiliário, né? Sim. Tem isso também. Mata o setor imobiliário. Tem dois lados, né? Não é? É o velho ditado: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Pois é. Não tem o que fazer. Vai estar sempre, né? Nada vai ser perfeito e igual, não tem como, né? Mas a empresa tem que se reinventar, Sérgio. A empresa tem que assim, ter plano estratégico. Nós também, no começo, achamos que era o nosso fim. Nossa, agora a gente dançou, porque de uma hora para outra acabou a perícia, acabou a área de engenharia, parou o treinamento e só ficou saúde ocupacional para fazer exame demissional. A gente que vivia de 4 negócios ficou com um pedacinho de um negócio. Mas aí começou a indústria da Covid. Primeira coisa, vamos vender teste. Começamos a vender teste no mercado. Né? E isso nos levantou. Né? Aí começamos a vender o equipamento que faz a sanitização do ar. Aí começamos a vender insumos, vacinas, né? Outros tipos de coisa. Quer dizer, nós também, nesse meio de caminho, tivemos que nos reinventar aí para a gente sair dessa situação. Né? E aproveitando até o ensejo aí, a gente também começou a fazer programas de prevenção voltados aí ao risco biológico, à biossegurança. Então a gente começou a fazer os protocolos nas empresas, começamos a fazer vistoria nas empresas, dizer o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer para voltar. Então, quer dizer, é um outro serviço de consultoria que apareceu nesse meio de caminho. Então, assim, cada um precisa buscar uma forma de se reinventar nesse mercado. É como eu disse, as únicas indústrias que não tiveram que se reinventar é a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, né? E a indústria de vendas por internet. Essa aí foi muito bem. Mas você vê os grandes magazines, por exemplo, já tinham um sistema até assim, tímido de venda pela internet que cresceu nesse Você viu que o boom que virou isso, né? Como cresceu, né? Porque durante a quarentena não tinha como comprar fisicamente, eu fui obrigado a comprar, tá? Eu comprei uma geladeira, tive que comprar na internet, esperar me entregar tal. Fazer o quê? Não tinha como. Eu sou da época ainda, a gente está falando disso de idade, mas sou da época que era igual aquele comercial que tinha antigamente do sabão, né? Que você precisa ver, eu preciso ver para crer. Lembra disso?
não é? Eu sou Exatamente. dessa época, eu fico desesperado, eu raramente comprava por internet. Hoje, né, estou fazendo isso direto, ou né, nunca usava, sempre tive medo, inclusive, né, de não A estar gente vendo pode o pegar, produto, né? não, eu preciso pegar e ver. Agora A gente não. tem o hábito de pegar, né? Imagina Exato. fazer compra de supermercado por internet. Eu quero ir lá escolher a minha maçã. Eu estou acostumado a ir na Ah, feira a pegar a banana, a pegar a maçã, a apertar o é, mamão, a ver o alface se o pé tá bonito ou não. Agora, quando eu compro exatamente. no supermercado, você acha que o cara lá vai ficar escolhendo para mim? Ah, essa manga ela tá amassada, eu não vou levar. Esse alface aqui ele tá meio queimado nas pontas, eu não vou levar. Ele De põe a primeira, jeito nenhum, né? toca ali na É, frente. tem razão. Não, é o que você falou, né? A gente tem que realmente procurar se adaptar às situações. Esse, infelizmente, não era o que que a gente queria, ninguém queria uma pandemia como essa, mas é um momento de readaptação, né? E você está aí, olha aí, É. o exemplo da tua própria empresa de consultoria e hoje está fazendo isso. Quer dizer, tem que procurar, isso é fato. Oportunidades tem para todos, né? Sim, Basta sim, sim. você saber procurar, buscar e se reinventar, né? Oportunidades tem, isso é fato. Buscar Eu o vi seu público. Buscar o seu público. Uhum. Sérgio, você acha que nesse momento de pandemia ninguém comprou Mercedes? Ninguém comprou Rolex? Ninguém Pois é. comprou caneta Montblanc? Você acha que ninguém comprou? Você acha que ninguém comprou aquelas bolsas da Louis Vuitton? Você acha que ninguém comprou? Existe público para tudo. Quando a gente fala em termos Ah, de consumidor, cara, não tem como. É você encontrar o seu nicho de mercado e atacar o seu público certo. Né? De repente você não está se encontrando porque você não achou o seu público correto. É só você encontrar o seu público que você vai se dar muito bem nessa situação. não, e É, vou te dizer mais, né? O brasileiro é muito criativo, né? Se a gente for, né, olhar bem, pensar bem, a gente tem um povo altamente criativo. O brasileiro é criativo, né? Eu tenho não, eu visto acho que o coisas aí. brasileiro é o povo Ah, mais inteligente do mundo. Vai lá nos Estados Unidos e fala em português para ver se o cara te entende. Né? Aí o cara vem aqui, fala inglês, a gente entende ele. Mesmo sendo um não, coitado que nunca foi numa escola de inglês, ele é vai verdade. se virar e vai se entender. Coisa que o americano não faz, ele não se esforça para te entender. Você não fala o Não, idioma dele, não. problema seu. Ao contrário, se você falar errado, né? Se você falar propane, ele não sabe o que é. Você tem que falar propane, explodindo a boca para ele entender. Se você falar propane, ele não sabe. Não. Então, quer dizer, É ele não porque se eles não se esforça. esforçam nem para entender, né? Eles não se esforçam nem para entender, para procurar entender. Exatamente. Essa é a Poucos verdade, né? povos do mundo se esforçam para entender o seu cliente, por exemplo. Né? Você vai na África do Sul, por exemplo, tem cara lá que fala tudo quanto é língua, é brincadeira, eu nunca vi um negócio desse. O cara fala, não, fala aí qualquer coisa aí que eu entendo, não tem problema. Né? Então, assim, o brasileiro, ele é sensacional nesse aspecto, nesse senso de improvisação. Quebrou aqui a haste do óculos, rapidamente ele já arranja um arame, coloca ali, já monta e já coloca de volta, não tem problema. Não, o Não, e a cara. criatividade, né? O povo criativo, nós somos Exato, criativos. O brasileiro, exato. né? O povo brasileiro é bem criativo. Agora, deixa eu te falar, segundo o levantamento aí realizado, que eu olhei aí, que eu pesquisei, apenas 35%, Antônio, das empresas pesquisadas, elas estão aí preparadas adequadamente, né, para esse, vamos dizer assim, entre aspas, esse retorno, né? É E isso. está meio complicado, né? Das atividades. Por que você acredita que esse número ainda é muito baixo, Pedrão? Primeiro é falta de conhecimento, e segundo é aquela velha história de achar que na minha casa nunca acontece nada, só acontece na casa do vizinho. Então o brasileiro é Exatamente. muito esperto, muito sábio, mas ele ainda acredita no aspecto chamado sorte. Ele brinca com a sorte o tempo todo. Então, assim, essa Comigo foi não uma coisa. acontece, comigo não vai acontecer, imagina. Exatamente. É verdade. Até o dia que acontece. Então, assim, o empresário que pensa com essa cabeça, né? Ah, eu vou pôr só o vidrinho de álcool lá, ó, tá aqui, ó, acabou, é só isso. Não. É preciso máscara, gente, é preciso um monte de coisa, é preciso de uma estrutura, é preciso de ensinamento, de treinamento, coisa que não acontece. Porque é aquilo que eu te disse. Além das penalidades legais que você pode sofrer por uma inspeção do Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, da Prefeitura, da Vigilância Sanitária, de diversos órgãos aí,
né, que podem interditar o seu estabelecimento, você tem ainda um problema batendo a sua porta, que é o vírus, né? Esse vírus tão pequenininho que botou nós de joelhos. É como eu disse, essa pandemia é pior que a guerra. Porque numa guerra eu vejo o meu inimigo. Aqui eu não consigo ver meu inimigo. Ele está aqui, ó. Ele está aqui o tempo todo aqui do meu lado. Eu não enxergo. Eu preciso tomar medidas e ao tempo todo eu preciso me precaver dessa situação. E as empresas acham que só o que elas veem é risco que elas não veem. Não, isso não é verdade. Quando a gente está falando em uma doença, por exemplo, né, um simples espirrar pode estar transmitindo ali os vírus que vai contaminar todo aquele ambiente. Então é fundamental o uso de máscara e o uso de máscara técnica. Não é só simplesmente pegar uma máscarazinha aqui e falar assim, ó, essa aqui é a máscarazinha que eu vou utilizar. Não, mesmo a máscara ela precisa ter alguns critérios. Por exemplo, deixa eu só te mostrar aqui, ó. Nós fizemos um kit desse aqui para cada empregado, né? Esse kit ele vem com 8 máscaras e você fala assim, por que 8? Porque a máscara tem que ser usada uma a cada 3 horas. Então, eu estou supondo que ele vai usar 3 ou 4 durante um dia, porque ele sai de manhã de casa, ele está usando a máscara, ele vai usar 4 por dia. Aí ele vai chegar em casa e vai lavar, por outro dia não está pronto, então ele tem que ter mais 4, ele tem que ter 8 máscaras. E a cada hora que ele troca, tem um saquinho verde e um saquinho vermelho. Então ele troca a máscara, pega do saquinho verde e a usada bota no saquinho vermelho, e assim por diante, para ele ter um controle de higiene e tudo mais. Agora, muita gente dá só uma máscara descartável pro cara, deixa ele lá semanas com a máscara, achando, né? Essa máscara, por exemplo, ela é uma máscara que vai servir de controle para o meu próximo, não para mim. Porque ela é como uma rede de futebol para segurar uma praga de gafanhoto. Não vai segurar nada, né? São outro tipo de máscara que vai valer no caso. Então, ela, o que faz? Ela segura as minhas secreções para eu não espalhar no ambiente. É só essa função. Então, quer dizer, quando eu uso a máscara, eu estou protegendo o meu semelhante, não a mim mesmo. Por isso que eu exijo que o outro também use para me proteger. E isso só falando de máscara. Para você ter uma ideia, mesmo assim, não chega a 100% de proteção. Máscara nenhuma, isso é fato. Né? Mas é uma maneira de você... Não, 100% não é? Sim. Mas é uma maneira de você se proteger, cara. Pelo menos, sei lá, minimizar, 90%, 90 e poucos por cento. Não é isso? Porque se você for pensar, mesmo assim não protege 100%. Agora você imagina quem não usa máscara, quem anda assim, como a gente vê sempre aí, né? Nas ruas, em lugares. É um absurdo. O que você tem que cuidar no escritório é não usar ar-condicionado, porque o ar-condicionado recicla o ar interno. Abra janelas, deixa a ventilação natural, porque ainda que você tenha um vírus no ar, esse ar natural vai diluir, vai levar embora. Veja bem, não é qualquer carga viral que vai te infectar. É preciso uma carga mínima. Não é um vírus que vai entrar na sua garganta e que vai se alojar e que vai trazer a doença. Não, ele precisa de uma carga viral crítica para ele se reproduzir. Porque, primeiro, ele entra nas vias superiores e ele se segura aqui na garganta. Né? A grande diferença do Covid, do SARS-CoV-2 para o SARS-CoV-1, na verdade, é que ele desenvolveu ao longo desse tempo, ele se mutou, né? Ele teve uma mutação e criou uma proteína chamada S-spike, que são aquelas perninhas que ele tem ali. Com aquelas perninhas, ele consegue se agarrar na garganta e ali, no primeiro momento, o que ele faz? Ele se reproduz, porque o vírus, ele não é nenhum ser vivo fora de um outro ser vivo. Né? Na verdade, ele não é uma célula completa. Então, ele precisa de um outro ser para ele se reproduzir. Então, ele está na sua garganta, a primeira coisa que ele faz é se reproduzir. Quando ele já está num número que ele considera interessante, aí ele desce para o pulmão e vai e arrebenta. Aí ele chega lá com um exército montado e não dá tempo do organismo se prevenir. Né? Ao contrário do SARS-CoV-1, que já descia direto para o pulmão e não transmitia. Esse vírus, ele é inteligente, ele aprendeu com o tempo. Então, primeiro ele fica no estágio de transmissão, transmite, tá? Depois que ele infectou meio mundo, aí ele vai e vai matar o próprio hospedeiro dele, porque ele já garantiu a sua existência, né, com outros que já foram infectados. Então, veja como o vírus é inteligente nesse aspecto, né? Antes de matar o seu hospedeiro, ele se difunde, né? Ele perpetua a sua espécie.
Agora, Vendrame, quais são as implicações aí, no caso, para as empresas pequenas ou grandes empresas, né, que não atenderem essas exigências aí legais? Então, existe uma série de responsabilidades legais para as empresas, e o que me assusta bastante é como o judiciário está encarando isso. Porque uma das medidas provisórias, ela deixou enfaticamente registrado que o estabelecimento do nexo causal entre a Covid e a atividade dependia de um estudo, de alguma coisa que demonstrasse. E o STF, na verdade, diz que não, exatamente o contrário. Então, o que prevaleceu, né, o que ficou entendido aí é que no caso de uma infecção, no caso de uma doença, a empresa é que vai ter o ônus de demonstrar que ela não é responsável por isso. Então, imagina a dificuldade, né, para eu me eximir de responsabilidade nessa situação, como empresa de um trabalhador que foi infectado, de eu detectar onde que ocorreu isso. Né? Na minha empresa está todo mundo saudável, eu tenho máscara, eu tenho ventilação, eu tenho álcool gel, eu tenho equipamento até que faz a sanitização, mas aí esse cara vem no transporte público, passa por uma estação movimentada, e aí ele é acometido da doença. Como é que eu vou, né? Eu teria que ser onipresente para detectar essa situação e já para dizer, para comprovar isso aí. Essa é toda a dificuldade da empresa em produzir provas nesse sentido. Né? E mesmo assim, ainda que seja, por exemplo, no caminho, tem alguns juízes dizendo que isso é acidente de trajeto e que também, entre aspas, vai ser considerado como acidente de trabalho. Que se acontecer na casa do trabalhador enquanto ele está em home office, também é acidente de trabalho, porque ele está à disposição da empresa. Então, assim, o nosso judiciário, principalmente trabalhista, está muito dividido nesse aspecto. E eu não gostaria de estar vulnerável numa ação, por exemplo, de doença, né, em que se estivesse discutindo a minha responsabilidade, a minha indenização, se eu estivesse sendo julgado por esses juízes. Quer dizer, a empresa fica muito vulnerável nesse sentido. Então, é preciso de implementação, o que vai, na verdade, me dar a absolvição, o que vai excluir a minha pena, vai ser exatamente as medidas de prevenção que eu tomar. Agora, também, Sérgio, de nada adianta eu ter o álcool, eu ter a máscara, eu ter as janelas abertas, eu ter todas as medidas implementadas, se isso aqui não está no papel. Então, eu, quando dou a máscara, eu tenho que registrar ela, né, lá no papelzinho, dizendo, entreguei tantas máscaras ao trabalhador, e ele assinar. Dei álcool gel, está aqui disponível. Olha, tenho evidências de que eu estou cuidando da ventilação. Olha, tenho equipamento. Então, assim, mais do que tomar medidas, eu tenho que produzir documentos a meu favor. Eu tenho que produzir provas documentais. E é isso que as empresas não fazem e acabam se entortando aí nesse meio de caminho. Então, é de fundamental necessidade, além da efetiva implementação, que eu tenho a produção de uma prova documental comprovando isso, porque na justiça, não adianta eu chegar lá e falar, olha, eu dei máscara para todo mundo, cadê a prova? Eu dou álcool para todo mundo, cadê a prova? Eu tenho equipamento, cadê a prova? Né? Então, isso é que nos deixa realmente vulneráveis bastante junto aí uma eventual ação que ocorra por indenização de doença. Essa a minha maior preocupação e das empresas, e é o que a gente cuida sempre nesse aspecto, de ter um plano de contenção, de documentar essas medidas, de ter treinamento dos trabalhadores documentado. Olha, foi dado hoje uma palestra, está aqui fotografia, está aqui todo mundo assinou a lista de presença. Então, isso é de fundamental importância. As empresas não podem se eximir de ter essas provas. É de fundamental importância que a empresa tenha isso muito bem documentado para a sua própria defesa. Perfeito, Vendrame. A gente, infelizmente, chegou ao final do programa, Vendrame, mas eu quero depois combinar contigo. Não, papo ótimo e tem muita coisa para falar sobre isso, mas a gente vai combinar um próximo programa. Você topa? Claro, claro que sim. Vamos falar no mesmo assunto, continuar batendo, porque tem muita coisa para a gente conversar. Eu queria agradecer, então, tua participação hoje aqui no
no programa, né, no Alesp Conecta. Espero que a gente se encontre aí. Vamos marcar uma próxima vez para um próximo bate-papo aí, né, continuando, inclusive, dentro desse assunto, um prazer estar que é essa retomada aí dos negócios, né? Obrigado, perfeito. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Eu conversei aí com o Antônio Vendrame, né, falando sobre a retomada, né, dos negócios, né, ainda nesta pandemia. Espero vocês no próximo programa. Até lá.